O legado de Samuel Colt. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Samuel Colt foi um armeiro, engenheiro e empreendedor americano, que fez fortuna após criar e patentear o famoso revólver como conhecemos hoje. No dia 25 de fevereiro de 1836, o jovem Samuel, então com 21 anos, patenteou uma ideia que, para muitos historiadores, mudou a história mundial. Ele foi o inventor do revólver de 6 tiros com cilindro removível, o lendário Colt 45. Na sociedade em que vivia, os armamentos disparavam apenas uma munição por recarga. Colt teve essa ideia quando era marinheiro e observava o funcionamento do eixo tracionador de um navio. Então, ele pensou em anexar na arma de fogo um tambor que, após efetuado um disparo, girava e recarregava a arma, permitindo imediatamente um novo tiro. O slogan de sua arma era: Abraham Lincoln tornou todos os homens livres, mas Samuel Colt os tornou iguais. A ideia era que com uma arma não importava mais a força física de uma pessoa, pois todos tinham a mesma chance de ataque e defesa. Como um filho da Revolução Industrial, não é nada absurdo dizer que ele foi um dos homens que mudaram o curso da história para sempre. Antes dele, as armas eram pesadas, de pouca precisão, e só podiam efetuar um disparo por vez. E por isso, era comum as guerras se desenvolverem para batalhas campais, como eram na Idade Média, com muita pancadaria, sangue, o uso de armas brancas e tudo que uma batalha campal tem direito. Nesse tipo de conflito, a força física, a idade e o condicionamento são os diferenciais entre a vitória e a derrota. Só que tudo mudou quando Samuel a sua invenção revelou. Uma senhora anã com uma arma precisa e com 5 disparos é quase tão perigosa como um jovem adulto de 150 quilos de puro músculo com essa mesma arma. É interessante levantar que a venda de armas vem batendo recorde atrás de recorde nos Estados Unidos e no Brasil. Em terras tupiniquins, o crescimento na venda de cartuchos aumentou em 98% de janeiro a maio se comparado ao ano anterior, e em Trumplândia, o aumento foi de mais de 60%. E com detalhe para a quantidade de novos atiradores que entraram na brincadeira. Parece que ainda existe sanidade no mundo. Pessoas que não depositam sua fé no poderoso e benevolente Estado para sua própria proteção. Com a fala do presidente Bulbasauro, também conhecido como Bolsonaro, sobre armar a população, os ruminantes ficaram todos afoitos e já começaram a reescrever a história para favorecer suas narrativas, chegando a dizer o absurdo de que ditadores sempre armam sua população. Vamos a alguns fatos. Em 1918, o Conselho dos Comissários do Povo decretou a rendição das armas, onde todas as pessoas deveriam entregar suas armas de fogo, baionetas, bombas e espadas para o Partido Comunista Soviético. Mas é claro que os membros do partido eram pessoas especiais e iluminadas. Eles ainda poderiam ter armas. Em 1919, a República de Weimar aprovou a primeira lei restritiva sobre armas de fogo na terra do bigodismo, que ordenava a entrega de todas as armas para o governo e dificultou muito a compra e o porte legal, lembrando bastante como é aqui em Banânia. Em 1933, os bigodistas, para não falar aquela palavra com N que pode diminuir o alcance do vídeo ou até derrubá-lo, assumiram o poder e em 1938 passaram 2 leis sobre o assunto: a Lei Bigodista sobre Armas e a Regulação contra Portes de Armas dos Judeus, que na prática proibia a posse e a compra de armas pelos judeus, inclusive armas brancas, e facilitava para os alemães puros. Existe hoje a associação Judeus pela Preservação da Posse de Armas de Fogo, e como o progressismo nos ensinou, devemos respeitar o lugar de fala das pessoas que foram oprimidas, não é mesmo? Podemos lembrar de ações parecidas na China comunista, Cuba, Coreia do Norte e vários outros governos tiranos viciados em controle e poder. Mas vamos nos contentar com apenas esses 3 exemplos. Talvez o Sr. Bovino Gadoso ainda não esteja convencido e argumente, mas é irrelevante ter armas contra exércitos profissionais. Isso é só justificativa para oprimir as minorias. Para rebater esse argumento, vou apresentá-los um pouco da história do Afeganistão, chamado por alguns historiadores de o Cemitério de Impérios. Como uma rota comercial milenar e habitada por diversos povos rivais, a região foi palco de literalmente centenas de conflitos, criando no povo a rejeição à ideia de ser governado, junto de uma cultura que favorece a proficiência com técnicas de guerrilha.
Quase todos os tiranos de todas as eras já se declararam senhores daquele território. Gengis Khan e Alexandre o Grande são alguns dos mais famosos. No passado recente, a região foi invadida pela União Soviética em 1979 e pelos Estados Unidos da América em 2001. E nem as grandes potências conseguem derrotar o pequeno país asiático. Os motivos mais plausíveis para o sucesso defensivo desse pobre povo é a cultura armamentista de recusa à submissão e a eficiência da sua guerrilha. Mais uma vez, o poder descentralizado se mostrando mais eficiente que grandes organizações hierárquicas. Esse é somente o exemplo mais famoso de como uma resistência armada é essencial para um povo livre. A resistência armada italiana, famosa pela adaptação da música Bella Ciao, foi responsável por perseguir e matar Mussolini em 1945. A resistência judia também não fica para trás. Estima-se que 25 mil judeus lutaram nas florestas europeias sabotando as ambições nazistas. A reimaginação dessa história dá origem ao filme Bastardos Inglórios de Tarantino. E quem poderia esquecer da Morte Branca, soldado e fazendeiro finlandês, responsável por mais de 500 baixas infligidas ao Exército Vermelho entre 1939 e 1940. Paz armada é um pleonasmo. Quando só um lado tem armas, se dá o nome de dominação, domínio, etc. E não paz. Veja o vídeo nesse canal chamado Desarmamento é uma opinião com uma arma, para entender um pouco melhor sobre o assunto. Cada pequena restrição ao acesso às armas na sociedade é um passo na direção da servidão. A liberdade se perde em fatias, como um salame sendo cortado por uma faca. O Estado não pode e não quer te proteger, meu amigo. Não terceirize sua responsabilidade. Aceite as ideias e use das ferramentas que Samuel Colt criou. Don't tread on me não deveria ser um pedido, e sim uma imposição. Faço minhas as palavras de Thomas Jefferson. Quando as pessoas temem o governo, se chama tirania. Quando o governo teme as pessoas, aí sim se chama liberdade. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Luluxo Convertido, revisado e narrado por mim, Leafar. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!